boa noite. Aos meus queridos, boa noite. Certo? Sim. Eu estou sempre aprendendo. Um dia eu chego lá. Pode deixar. Realmente essa última canção, Minha Vida Eu Te Entrego, ela é uma declaração ao mundo material, ao mundo ao nosso redor, e uma declaração ao mundo espiritual também. Que nós estamos dizendo, olha, minha vida eu te dou, meu Deus. E não só as pessoas ao nosso lado nos ouvem cantar, mas de um modo muito especial, Deus e os demônios nos ouvem cantar. E eu acho que isso tem gerado muitos transtornos, muitas coisas no nosso dia a dia. Hoje nós queremos falar sobre... Deixa eu ver se eu estou localizado aqui. Sobre perdão. Cedendo ou concedendo o perdão. O tema perdão é tão grande, é tão amplo, que nós vamos dividi-lo em duas, vamos mudar um pouco o nosso programa, vamos dividi-lo em duas mensagens. Eu vou falar sobre cedendo perdão hoje e pedindo ou recebendo perdão no domingo que vem. E é um tema que sempre me confronta. Me confronta porque é uma das áreas que eu mais luto. Tem algumas áreas que eu não luto pela graça e misericórdia de Deus, mas essa é uma área em que é uma luta constante. Volta e meia eu tenho que lidar com isso e mexer com o meu coração e confessar e pedir perdão novamente. E pensando nisso, existe uma coisa que a gente percebe logo de cara, o fato é que nós não fomos criados para essa vida, por isso que a gente não se encaixa. Toda vez que nós nos deparamos com o falecimento de alguém, isso é muito gritante. Nós não fomos criados para morrer, mas nós não fomos criados para o tipo de vida que nós temos hoje. Nós hoje vivemos num mundo que morre, o nosso corpo está morrendo dia a dia. Quem é jovem como eu, ou jovem há mais tempo como eu, sabe que o corpo está morrendo dia a dia. O joelho dói onde não doía mais. Mas deixa eu dizer uma pequena parte aqui. Hoje eu ouvi uma palavra, uma expressão que eu não ouvia desde os tempos da minha mãe. Minha mãe ia na penteadeira. Parece que ultimamente o pessoal vai na cabeleireira, mas não sei, de repente eu estou desatualizado. E reparem que o Roger é vários anos mais novo que eu. Então ele não tem as mesmas dores no corpo que eu tenho. Tá? Eu vou pedir perdão de novo. Que coisa! Mas, gente, existe algo que não está certo no nosso mundo. Eu fiz aqui algumas anotações, só para a gente poder pensar juntos. Nós fomos criados para ter significado, para ter um valor intrínseco que é exclusivamente nosso. Nós fomos criados para ter uma relação pessoal com Deus. Quando a Bíblia descreve a criação, diz que Deus passava todo dia para conversar com Adão. Adão tinha um lugar na criação, ele tinha um propósito, ele não tinha que ficar perguntando qual o propósito da minha vida, ele tinha um propósito. Nós fomos criados para segurança, nós fomos criados para viver num ambiente sem medo. Eu não preciso nem falar muito disso. Alguns de vocês acompanharam esses dias quando assaltantes entraram numa casa de uma família de bolivianos e pediram dinheiro, extorquiram lá mais de R$4.000, queriam mais, os pais não deram e eles mataram um menino de 5 anos para obrigar os pais a darem mais dinheiro que eles não tinham. Isso é um caso escandaloso, mas eu não preciso ir longe e pegar um caso tão escabroso, é só olhar ao redor. Como é que você entra em casa? Ultimamente, volta e meia, a gente está entrando em casa, minha esposa é bem mais cuidadosa que eu, e às vezes ela fala, não, dá mais uma volta na quadra, porque tem alguém que você não sabe quem é, mas suspeito. Eu não sei o que faz uma pessoa suspeita, é o fato de estar próximo do portão do prédio onde eu vou entrar, acho que é isso, né? Mas isso é a prática, isso é o normal. Não só segurança nesse sentido, mas segurança em todos os sentidos.
Nós não temos segurança de quase nada, mas fomos criados para a segurança. Nós fomos criados também para viver num ambiente de amor. Nós fomos criados para estar numa relação pessoal com Deus, onde nós somos amados, onde nós conhecemos a graça, a proteção, o cuidado de Deus. Agora, o que aconteceu? Aconteceu aquilo que capítulo 3 de Gênesis descreve, que nós chamamos de queda. Queda não tem nada a ver com maçã, e nem é tanto preocupado com a tal da fruta. Mas queda é quando o homem levantou a mão para Deus, instigado por Satanás, e falou: o meu caminho é melhor. Vou viver sem ti. Tu falou que é por aqui? Eu vou por ali e vai ser melhor. Eu sei mais, eu posso mais, eu vou pelo meu caminho. Isso é a queda. No momento que Deus faz isso, que o homem faz isso, Deus fala: vai. Por que Deus não me segurou? Porque se ele segurar, não vai ser amor. Vai ser uma relação forçada. Amor é obrigatoriamente algo espontâneo, voluntário. Então, por causa da queda, nós que fomos criados para significado, segurança e amor, hoje nós vivemos com um vazio dentro de nós. Várias pessoas que não conhecem a Deus expressam esse vazio, esse anseio de minha vida tem que ter algum propósito. Se não me engano, foi Pascal, antes dele um outro pensador cristão, que diz que todo ser humano tem em si um vazio que tem o formato de Deus. Claro, no momento que nós nos desassociamos de Deus, nós que fomos criados para viver nessa relação, existe em nós um vazio. Em vez de segurança, nós vivemos com medo. E não pense que se nós vivêssemos num país onde a segurança pública fosse excelente, nós não teríamos medo. Vai só mudar o medo. É o medo da recessão, é o medo da doença, é o medo de uma traição, é medo. O ser humano é definido por medo. Nós somos mobilizados pelo medo. E volta e meia entramos em confusões, em conflitos por medo. Medo. Por fim, nós que fomos criados para viver em amor, vivemos com egoísmo. Todo mundo se defende, cada um cuida do que é seu. E eu protejo o meu e depois eu penso no teu. É o contrário, é o anti-amor. Como é que a gente lida então com esse mundo caído? Eu creio que perdão é a ponte que Deus deixou para nós sairmos desse mundo caído para aquilo que Ele quer para nós, para o reino de Deus. Não tem outro jeito. Porque nós vivemos com padrões totalmente diferentes. Eu quero entrar rapidamente nisso. Existe um trecho da palavra, que eu espero que a gente possa fazer uma série um dia desses, que eu acho que é muito interessante, que é chamado Sermão do Monte. Mateus, finalzinho do capítulo 4, mas principalmente capítulo 5, 6 e 7, que é uma série de ensinos que Jesus fez e que ele lança as bases do seu reino. Aquilo que que são os padrões do reino que ele propõe. E é radicalmente diferente, totalmente diferente. Então, quando nós entramos para falar de perdão, é algo totalmente diferente do que o mundo fala de perdão. O mundo, quando fala de um perdão, desculpem os advogados aqui presentes se eu estiver enganado, que é mais uma questão jurídica. Você errou, aí você paga, resolvido. Isso não é perdão. Perdão é quando acontece aquilo que nós nos revoltamos e dizemos, terminou em pizza. Isso é perdão. Perdão é quando alguém paga o preço, mas não é o culpado. Perdão, ele é escandaloso para o nosso mundo, ele vai contra a direção. Deixa eu olhar uma passagem, nós não vamos poder explorar muito. Abram comigo em Mateus, capítulo 5, para nós termos um gostinho do Sermão do Monte, desses padrões do reino de Deus, que são assim, totalmente diferentes. Vamos começar a ler Mateus 5, no verso 38. Sente só qual que é o teor desse reino de Deus
no qual hoje nós experimentamos a nossa vida, mas nós estamos nesse reino aqui. Debaixo ou lutando nesse mundo onde nós vivemos. E olha só o contraste que Jesus ensina a partir do verso 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso a gente conhece bem, não conhece? Matou, tem que apodrecer na cadeia. Roubou, tem que pagar. Quebrou, tem que consertar. Fez, tem uma consequência. E o nosso instinto é que a consequência, quanto mais sério o crime, mais séria a consequência. Tem uma pergunta que eu faço aos pais, e que é bem interessante, é o seguinte: se o seu filho, não que os filhos de vocês façam isso, tá? Mas se eles fizessem, querendo arrumar a casa para a mamãe, quebra um vaso caro. Pensa no castigo que tu daria a ele. Ou se o seu filho, desobedecendo a tua ordem, vai lá e pega um biscoito. Qual das duas ações teria um castigo pior? Não pensa no que deveria ser, naquilo que naturalmente tu faria. Quando eu converso com as pessoas, o vaso quebrado ia gerar uma reação mais forte do que o biscoito roubado. Embora o vaso quebrado foi feito sem querer. Ele queria arrumar a casa e sem querer se embananou e derrubou o tal do vaso. Agora, o biscoito roubado é uma clara desobediência, é um roubo. Mas é só um biscoitinho? Estou falando do coração. Mas o nosso instinto e o padrão do nosso mundo é olho por olho, dente por dente. Um biscoito não é tão importante. Já um vaso caro, quebrado, tem que ter um castigo sério. Porque o valor do vaso é maior do que o valor do biscoito. Esse é o padrão. Mas Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Não resistam ao perverso. É o contrário, gente. O perverso eu quero resistir, eu quero botá-lo na cadeia, eu quero trancar esse cara, eu quero distância, eu quero segurança. E elaboramos toda uma série de pensamentos e raciocínios para justificar a minha resistência ao perverso. Ele diz, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Já pensou? O cara te processa e vai levar de ti 10 mil, você fala, não, vamos fazer um acordo aqui, vamos fazer um acordo. Não, mas vamos fazer um acordo, em vez de 10, tu leva 15. O advogado não vai acreditar, ele vai falar, não, tem enrolação aqui, tem alguma coisa errada nisso aqui. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Há um contexto histórico aqui importante, um soldado romano podia forçar qualquer judeu, qualquer habitante da Palestina, a carregar uma carga para ele por 1 milha. Isso era lei. O soldado romano está carregando a carga, ele chegava no lugar e fala, escuta, você vem cá, pega isso aqui e carrega comigo. O que ele diz, e era uma coisa opressiva, uma coisa absurda, pura maldade, assim, quer dizer, o soldado chega e podia escolher qualquer um. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Deixa eu continuar, verso 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso nós conhecemos o tempo todo. Eu amo minha família, eu amo meus queridos, e aqueles que cruzam o meu caminho, cuidado. Esse é o padrão do mundo. E Jesus fala, mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Orem por quem me persegue. Não é orar para que ele quebre a perna, bata a cabeça e vá preso. Não, orem pelo bem deles. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, pois ele faz raiar o seu sol sobre os bons e maus e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Até hoje está muito na moda a gente falar dos políticos corruptos, nós esquecemos que os políticos corruptos representam o nosso povo corrupto. Então, o político corrupto é uma coisa que a gente fala bastante e esquece de onde eles vieram.
Eu tenho a forte impressão que se nós tirássemos todos os políticos corruptos e elegêssemos um bando de novos políticos, em pouco tempo nós teríamos a mesma corrupção. E eu digo pouco tempo porque o pessoal ia levar um tempinho para aprender a botar na prática a corrupção, porque a corrupção está no coração. De qualquer modo, até os publicanos, comparando aqui os políticos corruptos, fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estamos fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A proposta do reino de Deus, ela é contramão. A proposta do reino de Deus para você, que se aproxima de Jesus, talvez nem conheça Jesus, talvez esteja nos visitando hoje, não é assim, olha, vamos dar uma polidinha. Tu é um cara legal, vou te ensinar uns truques aqui para ser um cara um pouquinho mais legal. Proposta de Deus para mim e para você não é uma reforma, não é dar um tapinha, uma mãozinha de tinta. É uma reconstrução radical. É uma transformação de dentro para fora. Por que eu falo tanto disso? Porque quando nós entramos na área de perdão, perdão não é humano, perdão é divino. O que ser humano faz é desculpa, é conveniência, é acordo, é seja lá o que for. Até conivência, mas perdão é algo radicalmente diferente. Abram comigo numa outra passagem, aí pulando do ensino de Jesus para o ensino de Paulo, quando Paulo procura explicar um pouquinho melhor o que ele quer dizer com isso. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Quando nós falamos da carta de Paulo aos Romanos, Paulo está escrevendo para o povo, para a igreja que estava sendo iniciada em Roma. Roma era a capital, obviamente, do Império Romano, um dos impérios mais opressivos que existiu. Não é que eles eram piores que outros impérios, mas eles criaram um mecanismo de domínio que durou séculos. Eles eram muito bons em serem opressores. Os outros eram muito opressores, mas não duravam tanto tempo. O Império Romano, não sei se eu posso afirmar isso, mas durou muito tempo, talvez o império mais longo conhecido na Antiguidade. E aqui nós vamos falar, Paulo retoma a mesma ideia de como é que eu lido com inimigos. Agora, por que eu estou batendo tanto na tecla de lidar com inimigos? Porque perdão, queridos, é para quem é contra, não para quem é amigo. Perdão não é só para minha esposa, de repente, um dia queima o arroz. Mas eu sou tão bonzinho que eu perdoo. Gente, isso não é perdão. Isso é minha obrigação. Não tem nada demais isso. Eu chego atrasado no encontro, me perdoa. Tá, você pode chamar de perdão, mas perdão é muito pouco para isso. Isso aí, desculpa, olha, atrasei, houve um problema no trânsito, me distraí aqui, queimou aí. Perdão é para inimigo. Perdão é para ofensa. Perdão é para alguém que faz de propósito. Volta e meia conversando e lidando sobre essa questão de perdão, as pessoas me dizem assim, não, mas ele não merece perdão. Queridos, perdão é para quem não merece. Porque se ele merece, não é perdão, é desculpa. Se você conhece uma pessoa que normalmente é uma pessoa boa, gentil, cuidadosa, e um dia ele passa por ti e não te cumprimenta, você fala, ele merece perdão? Não, foi uma distração, é uma bobagem. Perdão é para aquele que faz de propósito uma coisa errada contra ti. É de propósito. É por egoísmo, é por maldade, é por, sei lá. E se você já viveu algum tempo de vida, tu já teve que exercer o perdão. Ou talvez ainda tenha que perdoar alguém. Olha o que Paulo fala sobre perdoar os inimigos ou amor aos inimigos em Romanos capítulo 12, a partir do verso 14. Ele fala assim, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem.
Vamos parar um pouquinho aqui, eu continuo lendo depois. O que é abençoar? Abençoar não é só dizer assim, ó, Deus te abençoe. Isso, na verdade, unicamente é uma expressão que eu digo assim, eu sei que quem pode abençoar é Deus. Por isso, quando eu falo Deus te abençoe, é porque eu quero o teu bem. Então, estou pedindo, Deus abençoa essa pessoa, porque eu quero o bem dessa pessoa. Abençoar quem me persegue é lutar pelo bem daquele que me persegue. Por que alguém te persegue? Não faço a menor ideia. Talvez porque você tenha feito alguma coisa errada, talvez porque você tem alguma coisa que essa pessoa queira, talvez haja até uma noção espiritual. Em várias situações onde eu estive, volta e meia uma pessoa aparentemente de graça tinha algo contra mim. Eu creio que é algo, uma luta, alguma batalha espiritual. Mas a palavra de Deus é: abençoe aquele que o persegue, trate bem aquele, ame aquele que o persegue. Gente, isso é a essência do perdão. Porque o que nós estamos acostumados é manter uma contabilidade, uma caderneta de débito. Tu me deve isso, tu me deve aquilo, tu me deve, e vai aumentando, né? E a lista vai crescendo. Isso é o contrário do que ele diz, ele fala, abençoe e não amaldiçoe. O amaldiçoar é aquilo, eu espero que tu sofra, eu espero que tu sofra as consequências dos seus atos, eu espero que tu te dê mal, eu espero que tu seja castigado. E você pode falar, mas Daniel, uma pessoa merece. E só cá entre nós tem muita gente que merece, inclusive eu e você. Aliás, vamos começar por mim e por ti, que com certeza a gente merece. Não, mas eu não sou tão ruim quanto aquele. Cuidado com isso. Muito cuidado, porque o que ele fala aqui é o contrário. Abençoe quem te persegue, não amaldiçoe. Especialmente porque quando nós nos colocamos na posição de juízes, nós estamos usando de uma arrogância que é tremenda. Vamos continuar. Verso 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Significa que se teu inimigo está alegre, não fica frustrado e vai para casa remoendo, droga, aquele cara conseguiu, e ele não merecia, e ele não devia. E se o teu inimigo está chorando, tu chora com ele também. Pá, cara, que pena que isso aconteceu na tua vida. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a se associar a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. O nosso mundo é um mundo em guerra. Não só as guerras armadas, as guerras que são armadas nas manifestações aí, mas o nosso mundo é um mundo em guerra porque eu não dou nada. E não quero que ninguém pegue o que é meu. E eu estou o tempo todo guardado. E ele diz, façam todo o possível para viver em paz. Na minha experiência, queridos, é impossível viver em paz sem perdão. Já vou falar de perdão. Verso 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O problema quando nós nos colocamos na posição de vingadores é que nós acreditamos que conhecemos o suficiente para fazer justiça. Fatalmente, queridos, fatalmente, toda a história tem pelo menos dois lados. Algumas pessoas sábias dizem que tem três lados: o meu, o teu e o de Deus, e só interessa o terceiro. Quantas vezes na minha vida eu me irei e armei um tumulto e falei, e depois fui descobrir que não era bem assim. Já passou por isso? E passei vergonha, porque eu
me arvorei os direitos de um juiz, e olha, é assim que tem que ser, é assado, é assim, e eu não me dei o tempo de perceber a situação. E com frequência, quando você vai olhar a situação, ela não é tão ruim quanto parece. Vivam em paz uns com os outros. Verso 20 diz, em vez de retribuir, ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal. Perdão, para mim, se baseia nisso. Quando alguém me ofende, ou eu me sinto ofendido, vamos imaginar que seja real, mas para mim foi, porque me magoou. Alguns processos começam a acontecer no meu coração. Quem sabe sou só eu. Se você acha que eu sou muito louco, você me ajuda depois aqui. Eu fico remoendo a ofensa. Eu fico assistindo filminho. Você faz isso, não? O cara fez isso, ele não devia ter feito isso. Mas se ele fizer isso, aí eu vou falar isso. E aí, se acontecer isso, eu vou falar aquilo. Mas eu acho que eu vou fazer... Gente, primeiro, filminho é enlouquecedor. Tu fica louco. Com certeza. Segundo, é absolutamente inútil. Porque de todos os filminhos que eu já passei na minha cabeça, já passei muito filminho, nenhum deles aconteceu daquele jeito. Eu chego para falar com a pessoa não fala o que eu achei que ela ia falar. Porque eu não consigo conhecer o coração das pessoas. Elas falam outra coisa. O que acontece quando ele diz, não se deixe vencer pelo mal? É que quando você não perdoa e guarda amargura no teu coração, o que acontece? Você entra num mundo, num contexto do mal. E você deixa sua mente permear pelo mal. O Roger falou aquilo, e ele não devia ter falado aquilo, mas é que o Roger não gosta de mim. Não, é verdade, aí eu fiz aquela brincadeira da penteadeira, ele está magoado comigo, e ele vai usar isso outra vez contra mim, e teve aquela vez que eu peguei o biscoito na sala dele, e você vai criando um universo na mente, confessei de novo, né? E você vai criando, eu estou brincando, mas vocês sabem do que eu estou falando, você vai criando uma história na sua cabeça, e você vai vivendo num ambiente de conflito. E 90% das vezes você piora uma situação que já é ruim. Você está se deixando permear pelo mal e vencer pelo mal. E quanto mais você cultiva isso na sua mente, no seu coração, mais você está preso a um mundo que jaz no maligno, ou seja, que está sob o poder do diabo. Amargura é corrente, é cadeia, é prisão, é escravidão. Eu certamente sei disso, pelo tempo que eu já andei arrastando bolas de ferro por aí. Não vale a pena, nunca valeu a pena. Volta e meia eu me deixei vencer pelo mal. Agora, você olha isso aqui tudo e se você é como eu, o que você fala? Como? Abençoe quem me persegue, viva em paz, não se deixe vencer pelo mal. Acho lindo, como é que eu faço isso? O que eu faço aqui? Tem algumas coisas que nós vamos falar só semana que vem, mas eu queria começar, pelo menos, a colocar aqui algumas coisas. A primeira delas é definição de termos. A primeira delas, perdão. O que é perdão? Nós vamos falar sobre isso. Segundo, restituição. Essa nós vamos falar semana que vem. Terceiro, reconciliação. Eu queria falar hoje à noite de perdão e reconciliação. O que é perdão? Perdão é aceitar sofrer o dano. Perdão é você falar, realmente a pessoa fez isso contra mim, eu vou zerar a conta dela. Você fala, você vai deixar de graça? Não, não vou deixar de graça, eu vou pagar. Porque uma ofensa, ela nunca sai de graça. Os seus pecados todos não saíram de graça.
Jesus pagou e pagou caro por cada um deles. Quando alguém te ofende, há um custo, há uma dor. Por que há uma dor? Porque a ordem para a qual nós fomos criados foi desrespeitada. Foi criada uma desordem que é rebelião contra Deus. E essa desordem tem um custo, e o custo, no mínimo, vai ser a dor que tu vai acatar no teu coração. Quando um filho responde errado para os pais. Eu queria um dia que os filhos pudessem entender isso, mas só quando a gente tem os nossos filhos que nós entendemos. Aquilo corta o coração do pai. Aquilo magoa o pai. E aí, pais, nós sabemos, nós temos duas maneiras de responder. Eu posso ficar magoado e deixar essa mágoa criar raiz e me afastar do meu filho querido, a quem eu amo, ou eu posso falar, eu vou aceitar essa dor, eu vou pagar esse preço. Eu vou deixar de graça para ele, porque eu paguei. Perdão é você aceitar ficar com a conta só para ti. Falta de perdão é falar, não, peraí, tu tem que acertar comigo, tu me deve, tem que pagar. A pessoa não aceita, você fica lá, não, mas agora eu vou colocar juros em cima. E agora você vai ver, eu vou cobrar mais ainda. Ah, você não vai fazer isso? Então também não vou fazer aquilo. E a coisa vai piorando, vai escalando. Perdão é aceitar sofrer o dano. Perdão, ele é sempre unilateral. Eu perdoo, mas o outro não pediu perdão e talvez nunca peça. Mas o outro nem admitiu que ele está errado e talvez nunca admita. O que tu vai fazer? Enquanto ele não admitir, eu não perdoo. E tu está arrastando a bola de ferro para o resto da vida. Você fala, mas eu perdoo sem que ele se arrependa. Exatamente. O perdão está aqui, está disponível. Ele é de graça. É aceitar sofrer o dano. Complicado, né? Eu acho. Terrível. O perdão, como eu já falei, ele é sempre imerecido. É sempre... A pessoa não merece ser perdoada. Provavelmente, por isso que precisa de perdão. Senão, só uma justificativa bastava. E eu, depois de muito quebrar minha cabeça e tentar entender, o modo como eu entendo é assim: no momento que eu sou ofendido, eu tomo uma decisão de perdoar. E eu falo, Deus, vou enterrar essa dívida. Mas se você é como eu, essa decisão é um passo fundamental. Mas tem todo um processo depois, que eu jogo fora essa dívida, de manhã eu vou lá e pego de novo. Mas será que... Não, já entreguei. Aí ando um pouquinho, não, já entreguei. Não, esse processo de, não, mas eu perdoei, você fala, então não perdoou. Talvez algumas pessoas consigam perdoar aqui, nesse momento, tomar uma decisão e perdoar de uma vez por todas. Eu conheço algumas pessoas que são muito fáceis de perdoar. Elas têm uma habilidade, uma graça de Deus e que perdoam no estalar de dedos. Amém. Que bom, não é meu caso. Eu preciso ser relembrado pelo Espírito Santo de que eu morri para aquela dívida, aquilo está pago. Não posso ficar pescando ali mais. E há um processo pelo qual eu passo. Em alguns casos, para mim, pode levar 1 ano, mais de 1 ano. Até que o meu coração se liberta disso. E essa libertação do meu coração é o mover do Espírito Santo, me lembrando, me repreendendo, me chamando de volta para aquela decisão que eu tomei lá atrás. Porque quando eu tomo uma decisão aqui, séria, diante de Deus, Deus leva a sério a minha decisão. Agora, o tratamento do meu coração, as minhas emoções, às vezes eu vou levar bastante tempo para me libertar delas. E quanto mais eu me rendo diante de Deus, e eu me desarmo e digo, Deus, eu não tenho direitos, mais rápido eu me curo. Quanto mais eu me defendo e fico me deixando vencer pelo mal, mais se prolonga a minha cura. Mais demora para eu poder ser liberto dos sentimentos. Algum tempo atrás eu vi uma expressão que eu gostei muito,
de alguém que falou assim: o que eu sinto não define quem eu sou. É uma característica de quem eu sou, claro, mas não define. Então, no momento que eu tomei uma decisão de perdoar, aí daqui a 2 dias eu estou bravo de novo, eu falo, eu não sinto que eu perdoei. Não, mas eu perdoei, foi um ato que eu tomei. O que eu sinto agora não define quem eu sou. Eu preciso colocar o meu sentimento debaixo da decisão que eu tomei. Um exemplo bem simples disso, volta e meia você encontra uma jovem mãe que nasce o nenê, ela olha e fala, pá, eu não me sinto mãe. Querida, tu pode sentir ou deixar de sentir. Tu é mãe. Você pode se comportar como mãe ou deixar de se comportar, mas tu é mãe. Pode ser uma boa mãe ou não muda. Não muda. Isso é perdão. Agora, volta e meia nós misturamos perdão com a próxima palavra que eu quero olhar, que é reconciliação. Embora uma precisa da outra, reconciliação precisa de perdão. Reconciliação houve uma ofensa, a amizade, o relacionamento foi rompido. Reconciliação é quando esse relacionamento começa a ser reconstruído, ou ele é reconstruído. Perdão e reconciliação não são a mesma coisa. Deveriam ser, provavelmente, mas não são. Não é a mesma coisa. Embora a reconciliação precisa de perdão. Sem perdão não há reconciliação. Mas por que é diferente? Porque reconciliação, ele precisa de arrependimento. Se alguém te ofende e você perdoa e fala, bom, tudo voltou a ser como antes. Não é assim. Não é assim. Porque houve uma ofensa. Ou você vai ter que se arrepender porque você julgou errado a pessoa, ou a pessoa vai ter que se arrepender porque realmente te ofendeu. Eu vejo isso muito em casais. E é triste ver isso. O casal briga, aí um fala, não, perdoei. Mas não conversam sobre o assunto, não tratam o assunto, não falam disso. O que você acha que vai acontecer? A ofensa vai voltar a ocorrer, claro, porque ela não foi tratada. Há um problema, ele precisa ser tratado. E deixa eu dar um alerta aos casais aqui presentes, não troquem uma falsa paz de uma reconciliação superficial para evitar a dor de você lidar com o conflito. Porque essa é a tentação. Vamos supor que algum dia eu discutisse com a Ana Paula. Não acontece isso há uma semana, mais ou menos. Não. O fato é, casais discutem. Tá? E às vezes na discussão, há uma pequena divergência assim. Quando passa aquele momento de raiva, a minha vontade é falar, vamos colocar uma pedra em cima disso. Gente, ofensa com pedra em cima apodrece, não vai embora, tá? Só que essa coisa, além de ficar podre, ela cresce. Ela vai se enraizando. Se há uma ofensa, você perdoa, mas para que haja uma reconstrução, uma reconciliação, isso precisa ser tratado. Então, volta e meia, você perdoa, mas a pessoa não admite que houve um erro, e por mais que você faça, você fala, puxa, houve um erro. Aí você vai ter que fazer algumas opções difíceis. Nós vamos tratar disso mais na semana que vem. Outra característica da reconciliação, eu falei que perdão é unilateral. A pessoa não pediu perdão, a pessoa não reconheceu o erro, você vai lá e fala, eu te perdoo. A reconciliação envolve os dois lados. Reconciliação envolve os dois lados falarem assim, puxa vida, talvez tenha havido um mal-entendido, houve uma ofensa, o meu pecado veio à tona e eu quero caminhar na tua direção. Se os dois lados não disserem, queremos caminhar um na direção do outro, não vai haver reconciliação. Perdão é unilateral. Reconciliação depende dos dois. Como andarão juntos se não houver um acordo entre eles? Agora, reconciliação é um processo também, e eu diria que reconciliação mesmo
é o final do processo. Ele começa com perdão, e aí você vai ter que trabalhar, ainda mais se é uma ofensa séria. Porque na hora que você consegue passar da superfície, a superfície é o quê? Desculpa qualquer coisa, hein? E o outro fala, está desculpado. Isso aí não foi lidado. Isso aí é, a não ser que o máximo que aconteceu é, eu cheguei meio tarde na sua casa, eu derrubei um copo de refri em cima da sua mesa, né, botei açúcar demais no teu carro. Assim, esse tipo de coisinha, desculpa qualquer coisa, está desculpado, porque quer dizer que não houve ofensa. Quando há uma ofensa, o desculpa qualquer coisa não resolve. Porque quando alguém diz, puxa, estou ofendido contigo, e tu fala, desculpa qualquer coisa, você está diminuindo a dor do outro. Você tem que entrar naquela dor. E é complicado, é complexo, é dolorido, claro que dor é dolorida. Mas o fato é, você tem que entrar ali, você tem que ouvir o outro, você tem que procurar entender o coração do outro. Nós homens temos uma luta grande de entender o coração feminino. Na minha experiência, mulheres em geral têm mais facilidade de entender o nosso coração do que o contrário. Em média, tá? Eu vou deixar na média só assim. Reconciliação é um processo longo. Ele começa com perdão, mas exige muita coragem de você entrar na dor, entender o que é que aconteceu no coração do outro, deixar que o outro veja como isso doeu no teu coração, sem gerar mais acusação. Então é um processo delicado. Mas deixa eu dizer para vocês que vale muito a pena. Abram comigo em mais uma passagem, eu quero que a gente dê uma olhada sobre o poder do perdão. Lucas capítulo 15, o final da história que a gente conhece como filho pródigo, parábola do filho pródigo, que poderia ser a parábola dos dois filhos. Nós conhecemos em geral a história que foi um filho que pediu herança, foi para longe, gastou tudo, torrou todo o dinheiro do pai, da herança que ele tinha, até que ele foi cuidar de porcos, que para o judeu era a descrição da pior coisa que você podia fazer, era isso, e era isso que ele estava fazendo. Daí lá, finalmente, ele caiu em si e falou, o que eu estou fazendo aqui cuidando de porco? Vou voltar para o meu pai e vou pedir perdão para o meu pai. Eu quero só ler com vocês o final da história que nós conhecemos. Versos de 20 a 23. A seguir, depois que ele caiu em si, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. E o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, que era o discurso que ele tinha ensaiado. Olha só o pai no verso 22, mas o pai disse aos seus servos, nem ouviu o filho direito, disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam o filho gordo, o novilho gordo, não o filho gordo, olha o preconceito. Bullying, né? Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O poder do perdão, gente, é transformar a vida numa festa. Olha, eu não sei, eu já passei muito tempo em cima dessa parábola, porque ela mexe muito comigo, mas eu quero que você imagine a cena desse filho voltando, e eu imagino o pai sentado na varanda da fazenda, porque as fazendas que eu imagino têm varanda. Duvido que tivesse varanda ali, mas não importa, tá? Ele está sentado na varanda e o filho aparece lá longe, alguém talvez disse para ele que é o filho, e esse homem levanta e corre. E como já falei uma vez antes, no Oriente Médio, homens dignos não correm, eles caminham, porque eles são importantes. Esse homem joga a dignidade para cima e sai correndo, e abraça o filho sujo, e beija o filho e se alegra. Aí o filho começa o seu discurso, pai, eu pequei contra o céu, contra ti. Ele, tá, depois. Gente, vamos fazer uma festa, porque
Porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Percebe como falta de perdão é o mundo no qual nós vivemos. Perdão é a realidade do reino de Deus. A festa é aquela para quem Deus te chama e fala, vem para a festa, por meio do perdão. Vamos olhar mais uma passagem. Acho que eu devia ter olhado essa de Mateus primeiro. Mateus 18. Eu quero fazer o contraste com vocês. O que acontece quando nós não temos o perdão? Mateus 18, de 32 a 35. Aqui é a situação dos dois servos que deviam, um devia uma fortuna impagável para o rei, o outro devia uma quantia pequena. Esse que devia uma quantia impagável foi perdoado plena e completamente pelo rei. Aí ele sai dali e encontra o outro servo que devia para ele uma quantia pequena. E fala assim, tu vai me pagar tudo agora. E o servo fala, não, por favor, eu te pago depois, vamos parcelar. Não, é agora. Bota ele na cadeia até ele me pagar. Essa é a história que nós conhecemos. Aí nós chegamos aqui no verso 32. Então o senhor, aquele rei, chamou o servo e disse, servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Percebe o contraste? Uma história termina na festa, churrasco, roupa nova, tudo que havia de melhor. Essa aqui termina na câmara de tortura. Agora, eu não posso deixar de ler o verso 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Nós somos o povo que prega o perdão. Não tem outro nome para nós. Porque o perdão é a consequência direta da graça e da misericórdia. Se eu não exercer o perdão no meu dia a dia, como é que eu posso chegar a Deus e dizer, Deus, eu sou perdoado, eu vivo o perdão, perdão é a minha história de vida? Deus vai falar, não é, querido, olha aí. E eu falo isso não como alguém que tem grande experiência em perdoar e facilidade de perdoar. Perdão, como eu disse para vocês, é talvez a maior luta na minha vida cristã. Porque volta e meia eu acho que eu mereço mais. Eu acho que justiça não foi feita, eu acho que vai terminar de graça, eu acho que... E eu preciso, e tenho certeza que não sou só eu, mas eu preciso viver muito mais o perdão de Deus. Eu preciso ser inundado pelo perdão de Deus para que eu possa transbordar desse perdão para os outros. Nós somos o povo do perdão. Nós temos duas imagens. Uma é o churrasco na fazenda, o outro é a câmara de tortura. A Bíblia é clara sobre isso. Em que direção você está caminhando, querido? Em que direção você está caminhando nos seus relacionamentos? Nesses últimos dias, Deus tem me incomodado muito com uma situação na qual eu preciso exercer perdão, e eu não quero correr porque, sendo impulsivo, minha vontade é falar, não, está tudo perdoado. Eu quero poder entrar nessa dor diante de Deus e pedir que Deus me conceda a graça de perdoar. Porque eu estou convencido, pela Bíblia, que o perdão me encaminha para a festa e a falta de perdão para a câmara de tortura. Já passei um tempo na câmara de tortura, não tem graça nenhuma. E eu desconfio que, se você vive algum tempo, tu também já passou um tempo na câmara de tortura. E uma coisa que eu sei na minha vida é que volta e meia eu paro de ouvir a Deus. Não é que eu paro de crer em Deus,
Mas tem momentos que Deus vem e toca meu coração e eu sou motivado. E tem situações que eu vejo a minha reação e eu falo, isso não é o Daniel agindo, isso é o Espírito Santo agindo na minha vida. E tem momentos que parece que há um silêncio. E às vezes Deus quer me levar para o deserto. Mas eu confesso a vocês que algumas vezes esse silêncio é porque Deus está me chamando para perdoar e eu estou enrolando a Deus. Deixa eu adiantar para vocês, não funciona. Você sabe disso. Deus fala, perdoa, eu digo, não, Deus, tá, não, eu vou perdoar, mas agora não está bem na hora. Daniel, perdoa. Não, mas tu não sabe o que eles fizeram, né, Deus? Como se Deus não soubesse. Não, mas a lista é grande, aí eu puxo minha lista, né? Eles fizeram isso, aquele fez aquilo, aquele outro, aí eu fiz isso, como eu sou bonzinho, mas eles não aceitaram, e eu vou contando a minha historinha para Deus. Eu imagino Deus, Daniel, cada coisa que tu diz é um passo a mais rumo à câmara de tortura. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero ir para a festa. Eu quero churrasco. Eu quero poder celebrar o amor e a graça do Pai. Eu vou pedir que vocês guardem isso no coração de vocês, porque semana que vem nós vamos retomar desse ponto para falar mais sobre perdão. E sobre essa realidade desse perdão, que não é uma coisa única, mas é uma coisa desse dia a dia andando com Deus. Do perdão que me liberta para ouvir a voz de Deus. Do perdão que me faz andar com Ele no dia a dia. Senhor, nós agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus de intenso amor. Tu és o Deus do perdão. Quando nós falamos disso tudo, no meu coração existe um anseio, como que um raio de esperança, porque eu já tenho experimentado o Teu perdão na minha vida, e quando eu ponho em prática esse perdão, eu me sinto livre. Pai, eu quero viver o perdão em toda a sua plenitude. Eu quero exercer o perdão, conceder o perdão. Pai, eu quero partir para a festa. Não uma festa que ignora o problema, mas uma festa que é comandada por Ti, é dirigida por Ti, é regada com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Eu peço pela minha vida e peço pela vida de cada um dos meus queridos aqui, que nós possamos crescer, compreender, entrar na realidade do nosso perdão no dia a dia e sermos cada vez mais uma comunidade perdoadora, onde o perdão é fácil porque nós sabemos o tamanho da nossa dívida, onde o perdão é fácil porque nós estamos cheios do Teu Espírito Santo, que é um Espírito perdoador. Pai, leva-nos com liberdade na Tua presença, leva-nos a exercer e a viver esse perdão para a Tua glória. É o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.